Jó exclamou em oração: nu deixei o ventre de minha mãe, e nu também voltarei da terra. O Eterno deu e o Eterno tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Cara, como que a gente pode ler um livro como esse, Rodrigo, onde imagina você na pele de Jó. A gente já sabe o final da história. Então a gente consegue entender. Quando Jó tá passando por aquilo, cara, ele perde tudo que ele tinha e coisas inimagináveis. O que a gente consegue tirar desse momento, e mais do que só o momento, da reação de Jó também, Resiliência. há né? tanta perda na vida, e ele respondeu o seguinte: nu deixei o ventre de minha mãe, e nu também voltarei da terra. O Eterno deu e o Eterno tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Caraca, como que a gente consegue entender isso daqui, Rodrigo? O que você tira desse Olha, momento? vocês falaram até a questão da justiça aí, né? A palavra de sadká em hebraico. A retidão. O livro de Jó quer mostrar duas coisas para mim. Em primeiro lugar, não existe justiça nesse mundo. A justiça dos homens, ela é outra coisa, né? Exatamente. Nem a dos homens, não vai haver. Esquece. O próprio apóstolo Pedro falou: nós aguardamos novos céus e nova terra nos quais habita a justiça. Então as intervenções que Deus faz nesse mundo é pela dinâmica do grande conflito. E a outra palavra-chave para a hermenêutica de Jó é o conflito entre o bem e o mal, a luz e as trevas, Deus e o diabo, tá bom? E os dois lados nos querem, porque na verdade vocês viram que Satanás era o advogado de acusação, Deus era o acusado e Jó era o objeto da demanda jurídica. Jó era o objeto. O bem e o mal nos querem, os dois lados querem você, e não há eu quero ficar neutro. Esse negócio de acender uma vela para Deus, outra para o capeta, não existe. Então não existe justiça nesse mundo. Se Deus não intervier em nada, nós vamos nos sentir abandonados. Se ele intervier em tudo, a gente não vai entender que está num grande conflito. Então Deus intervém na história apenas em alguns momentos, falando assim: filhos, eu ainda estou aqui. Calma, calma, está tudo sob controle. Mas as promessas últimas são apenas depois da restauração de todas as coisas. Se você olhar, até os milagres que Jesus fez, por mais extraordinários que sejam, são milagres provisórios. Ele ressuscitou Lázaro. Ressuscitou ou apenas adiou a morte de Lázaro? Porque Lázaro depois morreu. Ele ressuscitou o filho da viúva de Naim. Na verdade, ele adiou a morte. Porque ele trouxe o menino, depois o menino morreu. Eles não estão vivos até hoje. Ele curou algumas doenças, ele curou o leproso de lepra, mas depois o leproso morreu de alguma doença que eu não sei qual foi. Veja que os milagres de Deus são provisórios, é apenas uma coisa para retardar o fim. Em segundo lugar, eles não são totalitários. Por que Jesus não curou todos os leprosos? Apenas alguns. É a dinâmica do grande conflito. Se eu sofrer demais, eu não suporto. Se eu sofrer de menos, eu não sei qual mal é o mal e como livrar dele. Vocês conhecem aquele poema que o Ariano Suassuna coloca do Leandro de Barros sobre o mal? Não. Eu separei, eu posso ler aqui? Claro. Que eu acho que ele, até para responder essa pergunta aqui, esse poema aqui do Leandro Gomes de Barros, olha que lindo aqui. Por que existem o mal e o sofrimento humano? Se eu conversasse com Deus, iria lhe perguntar: por que sofremos tanto quando se chega para cá? Perguntaria também como é que ele é feito, que não dorme, que não come, e assim vive satisfeito. Por que ele não nos fez, a gente, do mesmo jeito? Por que existem uns felizes e outros que sofrem tanto? Nascemos do mesmo jeito, vivemos no mesmo canto. Quem foi temperar o choro e acabou salgando o pranto? A gente não entende. Agora, quando você percebe a dinâmica que vai costurar o livro, você vai entender que as coisas ruins que acontecem nessa vida são passageiras. Elas não vão durar para sempre. E as coisas boas são apenas degustação do que ainda haverá de vir. Mas não é a totalidade. Você não vai ter a totalidade do que Deus prometeu nessa vida. Esqueça, esqueça. Deus não vai resolver todos os problemas.